Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de matemática de hoje nas páginas 16 e 17 do nosso livro didático. Então, nós temos problemas. Número 1. Observe o dinheiro de Daniel e depois responda as questões. Então, nós temos aí no quadro algumas notas e moedas do nosso sistema monetário, né? Vocês vão contar quanto tem aí de dinheiro. 100, 200, 300, contem as notas de 100, de 10 e as moedas de R$1. O valor, questão A, quantos reais Daniel tem? Vocês podem colocar o número aqui e escrever reais. Questão B, como se lê essa quantia? Então, o número que vocês colocaram na questão A, vocês vão colocar escrito por extenso na questão B. Como que a gente lê este número, tá bom? Na questão C, faça a decomposição do número que representa essa quantia, considerando a quantidade de cédulas. Como assim, Pro? Então, nós temos 583, que é igual a 5 vezes 100. Por que 5 vezes 100? Eu tenho 5 vezes a nota de 100. Deu para entender? Então, eu tenho 5 vezes a nota de 100. Mas, quantas vezes a nota de 10? Vocês vão contar quantas vezes a nota de 10 e vão colocar aqui, ó, neste espaço. Mais, quantas vezes a moeda de R$1? Quantas moedas de R$1 vocês vão colocar aqui? Deu para entender? Então, eu tenho 5 vezes a nota de 100, quantas vezes a nota de 10, mais quantas vezes a moeda de R$1, ok? Vamos para a questão de número 2. Observe os números nos quadros abaixo e classifique cada frase em V, verdadeira, ou F, falsa. Então, nós temos A. Leiam o número em voz alta junto comigo. 1783. B. 871. C. 7.318. E D. 8.731. Treinem a oralidade destes numerais, tá? E aí, nestes espaços aqui, nestes quadradinhos, vocês vão colocar se é verdadeiro ou se é falso. Primeiro, o valor do algarismo 7 no quadro A é 70. Então, quadro A, o 7 representa 70? Vocês vão pensar na nossa aula anterior. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Se ele estiver na unidade, é somente unidade. Se ele estiver no quadrinho de dezenas, são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim sucessivamente. Se estiver no D, é dezena, no segundo. Se estiver no terceiro, é centena. 100, 200, 300, 400 e assim sucessivamente. Ou unidade de milhar. 1.000, 2.000, 3.000 e assim sucessivamente. Neste aqui, no A, o 7, ele está representando 70? Para representar 70, ele deveria estar onde? Unidade, dezena, centena ou unidade de milhar? Para representar 70, ele deveria estar na dezena. Ele está na dezena, turma? Então, vocês vão me dizer se é verdadeiro ou falso. Depois, o número do quadro D é o maior de todos. Então, olha lá, vocês vão olhar A, B, C e D. Este número no quadrinho D é o maior de todos, verdadeiro ou falso? Ao decompor o número do quadro C, obtemos 7 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 18 vezes 1. Será que é isso? Vocês vão se lembrar dessa questão aqui, ó. A questão C da atividade 1, tá? Então, olha lá, nós vamos utilizar o número do quadro C. O número do quadro C, eu tenho 7.318.
Será que para decompor este número, eu tenho 7 vezes o 100? Turma, a gente já percebe o erro aí. Por quê? Porque 7 vezes o 100 seria 700. E aqui eu não tenho 700, eu tenho 7.000. Eu tenho 7 vezes o número 1.000. Eu tenho 7 unidades de milhar. Então, vocês já conseguem perceber o erro na questão. Eu tenho 3 vezes o número 10. Olha só. Aqui, eu tenho na minha dezena 3 vezes o número 10. E na minha unidade, eu tenho 18 vezes o número 1. A unidade seria só isso aqui, ó. Então, vocês conseguem descobrir se é verdadeiro ou falso. E, por fim, o valor do algarismo 8, no quadro B, é 8 centenas. Então, olha lá, o quadro B, 871. O 8, ele está representando 8 centenas? Ó, unidade, dezena, centena. O 8 está representando 8 centenas? Verdadeiro ou falso? E vocês vão responder, ok? Depois, nós temos na página 17, questão 3. Observe o número da placa ao lado e responda a questão. Se escrevermos o número 2 à esquerda do 4, o número aumentará em quantas unidades? Então, olha lá, eu tenho aqui o 458. Se eu colocar o número 2 aqui na frente, ó, se eu colocar o 2 aqui, vai virar 2.458. Aumenta quantas unidades? Pensa um pouquinho. Se eu colocar o 2, vira 2.458. Então, quantas unidades aumentaram? Questão 4. Natália jogou 3 dados e, ordenando os valores obtidos, formou o maior número possível de 3 algarismos. Na sua vez, Karina fez a mesma coisa. Depois, elas compararam os números. Quem formou o maior número? Justifique. Então, nós temos aí as jogadas de Natália e as jogadas de Karina. A Natália jogou 3 dados. E aí, ela ordenou os valores que nós estamos vendo aí. Então, Natália conseguiu 2, 5 e 1. E a Karina conseguiu 4, 3 e 5. Qual é o maior número que a gente consegue formar? Então, a Natália, se eu for formar um número com 3 algarismos usando 2, 5 e 1, qual é o maior número que eu consigo formar? Vocês podem formar o número aqui, ó. Tem que usar o 2, o 5 e o 1. Coloquem do maior para o menor, assim vocês conseguem formar o maior número, tá? E a Karina, a mesma coisa, vocês vão formar o número dela aqui, usando o 4, o 3 e o 5. Comecem do maior para o menor e aí vai formar um número de 3 algarismos. Aqui embaixo nesta linha, vocês vão falar quem formou o maior número. Se foi a Karina ou se foi a Natália. Depois, nós temos a questão de número 5. Opa! Nós temos aí a questão de número 5. É uma tabela. Componha cada número e escrevendo com algarismos e por extenso. Então, nós temos, do mesmo jeito da atividade 1 que nós fizemos e que nós vimos na atividade 2 também. Nós vamos agora compor os números. Então, eu tenho 2 vezes o 1.000, é 2.000. Mais 7 vezes o 100, é 700. E 3 vezes o 1. Então, eu não tenho dezena, coloco o 0. E 3 vezes o 1, que é o 3. Vai formar um número, vocês vão escrever o nome dele aqui por extenso. Prestem atenção para vocês não fazerem errado. Por quê? Neste primeiro número, a gente já tem unidade de milhar, a gente tem centena, que tem o 100 aqui, mas a gente não tem nenhuma vez o 10, que seria a dezena. Então, tem que colocar o 0, tá bom? E, por fim, a unidade. Aqui, eu tenho 4.000, mais 200 e mais 8. Viram só que eu também não tive dezenas aqui? Então, eu vou ter 4.000, 200
e 8, ok? Vocês formem o número e escrevam por extenso. Eu tenho 9 vezes o número 1000, mais 1 vez o 100, mais 6 vezes o 10. Olha só, agora eu tenho dezena e não tenho unidade. Então, 9 vezes o 1000, 9.000. Mais 1 vez o 100, 9.100. E 6 vezes o 10, eu tenho 9.160. E não tem unidade. Vocês vão escrever por extenso aqui. E por fim, 2.000 mais 30 mais 5. E aí vocês escrevam por extenso. Se a letra de vocês não couber, pode passar um pouquinho, porque eu também achei esse espaço curto para vocês escreverem, tá bom? Questão 6. Essa questão fala para utilizar uma calculadora, então olha lá. Digite em uma calculadora o número formado por 3 milhares, 2 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Em seguida, aperte a tecla menos e digite o menor número possível formado pelos algarismos 4, 3, 2 e 1. Questão A. Os algarismos que você digitou no primeiro número são diferentes dos algarismos que você digitou no segundo número? O que muda de um número para o outro? Então, vocês podem utilizar uma calculadora, até a calculadora do celular mesmo, tá bom? Primeiro, vocês vão formar esse número aqui. Se vocês acharem mais fácil, pode escrever ele aqui do lado, para não se atrapalhar. E aí, vocês vão digitar o sinal de menos e o menor número que vocês conseguem formar com 4, 3, 2 e 1. Forma o menor número que vocês conseguirem usando eles, tá? Tem que usar os 4. E aí, vocês vão colocar aqui a resposta, de acordo com o que vocês vão perceber. Se os números, os algarismos que você digitou no primeiro e no segundo são diferentes e o que mudou, tá bom? Depois, na questão B, qual é o resultado dessa subtração que você fez na calculadora? Então, vocês vão fazer este número menos o menor número que vocês vão formar aqui. E o resultado vocês vão colocar aqui. É para fazer na calculadora mesmo, tá bom? E a questão C, quantas centenas e quantas dezenas há nesse número? Converse com um colega sobre isso. Então, vocês podem pensar e tirar a conclusão de vocês. Pode escrever a resposta aqui embaixo. Como nós estamos nas aulas nesse formato, não tem como vocês discutirem com um colega de sala. Mas se vocês quiserem discutir com algum familiar ou com alguém aí na casa de vocês, aí vocês podem colocar a conclusão aí embaixo desse espaço mesmo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar. Uma ótima atividade para todos e até a próxima aula!